Olá, eu sou Avelino Ferreira, jornalista, escritor, pesquisador de história regional, professor de filosofia, e estou fazendo essa série, já é o quarto, quinto vídeo, sobre a mitologia grega. Vou falar de outras mitologias, mas primeiro estou falando sobre os principais mitos, não é? Ligados aos deuses e aos heróis, né, filhos de deuses com humanos, da mitologia grega, que é antropomórfica, a mais importante dela é que surge a filosofia, que é grega, e por ser muito mais interessante do que qualquer outra mitologia. Nesse vídeo, nós vamos falar de um dos personagens mais populares da história dos heróis gregos, que é Alcides, ou Heracles, ou mais conhecido como Hércules. Hércules é motivo de tantos filmes, tantas minisséries, tantas histórias, né, em torno, com diversas versões, livros, né, sobre Hércules e principalmente Hércules e seus 12 trabalhos que ele faz para o primo dele, né, que ele vivia atormentado, e para terminar com o tormento dele, o primo diz: você tem que realizar esses 12 trabalhos. Mas vamos lá, quem é Hércules, né? Hércules é filho de Zeus com uma mortal chamada Alquimeia, né? Seu pai mortal, né? Não é o pai biológico, que é Zeus, mas seu pai mortal é Anfitrião, guarde esse nome. Por transar com Alquimeia, Zeus transformou-se em anfitrião, porque sabe que os deuses podem fazer o que quiser, eles se transformam no que quiser. Então, ele se transformou no marido de Alquimeia, anfitrião, transa com ela. Quando anfitrião descobre que a mulher o traiu, não sabia com quem, ele então resolve assassinar a mulher, matar a mulher, né? O que era comum até no Brasil há pouco tempo atrás, com o Código anterior, Código Civil anterior, que só mudou em 2002, né? Também você podia matar a mulher em legítima defesa da honra. Você vê quantos séculos, quantos milênios durou esse tipo de coisa, né? O homem pode trair, a mulher não. E o homem pode matar a mulher caso se sinta traído. Mas Zeus gostava de Alquimeia, né? Coisa rara ele salvar uma mortal, porque ele não ligava para os mortais. Ele então diz para Anfitrião que a esposa não era culpada. O culpado, se existia, era ele, Zeus, porque ele se transformou em Anfitrião para transar com Alquimeia. Anfitrião, então, não podendo fazer nada contra Zeus, afinal de contas Zeus é Zeus, não é? Ele torna-se um corno conformado, não é? E feliz, porque ele, ao receber Zeus, que ia transar com a mulher dele, ele servia, tinha uma mesa farta, colocava tudo de bom em cima da mesa que ele conseguia colher e comprar, ele colocava vinhos, ele recebia Zeus muito bem. Daí, inclusive, né, o bom anfitrião, né? Anfitrião é o que recebe Zeus para transar com a mulher dele. Nesse caso, hoje já não é mais assim, é o anfitrião ou anfitriã, é a pessoa que recebe bem o visitante. Mas o princípio está lá na mitologia grega, que é isso. Bom, anfitrião, então, não deixa que o Zeus não deixa que o anfitrião mate a mulher, e ela tem o filho. Esse filho é Hércules, já disse, e Hércules cresce, não é? E se torna um protegido de Zeus. Zeus não protegia todos os filhos. Ele teve muitos filhos com deuses e teve muitos filhos com mortais, né? Quando era muito ciumenta, a mulher dele não matava os filhos e até as mulheres, né? Dessas chamadas amantes de Zeus,
ele protegia, como ele fez com Perseu, né, que nós vamos saber lá na frente, e também fez com Hércules. Ele protegia Hércules. Quando a criança pequena, Hera tenta matá-lo, manda para ele, para poder matá-lo, uma serpente. Só que Hércules, mesmo quando era criança, já era muito forte, né? Geralmente os heróis são assim, né? E acaba que Hércules mata, ainda criança, ele mata a serpente, ele estrangula a serpente. E Hera esquece, então, resolveu esquecer, deixa esse mortal para lá, que não interessa e tal. Hércules cresce, torna-se um homem muito forte, casa-se com a mulher dele, chamada Mégara, né? E tem vários filhos. Só que, passados esses anos todos, não é? Hera volta à carga. Não é? Era a mulher ciumenta, todo mundo sabe como é que funciona, né? Hera volta à carga e lança sobre ele uma maldição. E Hércules, um determinado dia, tem um surto e imagina ele, né, nesse surto, estar numa batalha, não é? Ele era um guerreiro, e acaba vendo a mulher e os filhos como inimigos nessa batalha e mata a mulher e os filhos. Não sei se as pessoas já viram isso em filmes ou histórias, já leram sobre Hércules. Hércules, ele carrega essa tragédia com ele, que dá um sentimento de culpa enorme, ele vive muito mal com esse ato que ele cometeu, mesmo que ele não tenha sido culpado diretamente, mas na verdade foi ele que matou. Ele mata a mulher e os filhos, porque pelo um castigo, né, mandado por Hera, mulher de Zeus. Quando ele volta a si, o que ele sente? Ele sente culpa, tem um sentimento de culpa enorme, e as pessoas o acusam, inclusive, dele ter assassinado a família. Ele fica muito transtornado, né? E torna-se um andarilho, sem rumo, sem destino, sem causa, e fica andando por vários lugares das cidades e estados gregas. Um dia ele encontra-se com um oráculo, não é? E disse que para a sua salvação, para esse sentimento de culpa acabar e tal, ele tinha que se encontrar com Eritreu, que era o rei de Micenas, não é? Que era primo dele. Ele não queria, mas foi lá. Ele foi lá, conversou com seu primo, e na conversa, Eritreu disse para ele: olha, eu sei do seu sofrimento, mas você tem uma saída, não é? Você pode se redimir da culpa, não é? E você pode ter um grande feito, se tornar uma pessoa importante, não se sentir mais culpado, desde que você realize 12 trabalhos, não é? Para realizar esses 12 trabalhos, nesse meio tempo, ele casa-se novamente, não é? Na verdade, ele foi quase que obrigado a casar com Lídia, né? Uma rainha. E, na verdade, seria uma punição de Apolo. Ele não queria se casar com Lídia, ele não queria nada com essa mulher, né? Mas Apolo resolveu castigá-lo, porque numa desses andar pela estrada, como andarilho e tal, ele mata um protegido de Apolo. Apolo resolve castigá-lo e força o casamento dele, né, com Lídia, né? E além disso, Apolo ainda resolve, os deuses são maus, né? Resolvem dar a ele, colocá-lo como escravo durante 3 anos. Durante 3 anos, não é? Olha, casado com uma mulher que não queria, e durante 3 anos ele foi escravo. 3 anos depois, ele já em liberdade, encontra-se com Djanira, filha do rei de Calidon, mas Djanira já estava comprometida com Aqueolo, ou Aquelor, filho de Poseidon, e Tétis, quer dizer, outro deus terrível, né?
com uma mortal, a Tétis, mas Hércules resolve o seguinte: eu gosto dessa mulher, né, muito gostosa, etc e tal, e eu quero desposá-la, eu quero casar com ela. E ele entra em disputa com Aquelô e mata Aquelô. E acaba casando-se com Djanira, tá certo? Bom, vai então nessa conversa com o primo, né? Ele recebe essa missão de cumprir 12 trabalhos. Os 12 trabalhos, me deu um tempinho aqui que eu acho importante, que é matar um leão de Nemeia. Todo mundo conhece os 12 trabalhos, mas eu vou repetir aqui. 2, matar a hidra de Lema, que é uma serpente de várias cabeças, né? Você vê em filmes, inclusive. Capturar a corça, quer dizer, um veado que tem, né, chifres de ouro, né? E levá-la para Eristreu. Eristreu é sabido, né? Quer dizer, matava lá, mas levava o chifre de ouro para Eristreu. Capturar um javali gigante de Erimanto, também levá-lo para Eristreu. Limpar as estrebrarias, olha que loucura, assim, mas faz parte da mitologia e tal. Limpar a estrebaria de Áugeas, dono de imenso rebanho, e mais, né? Manter esse local muito limpo, porque ele nunca tinha sido limpo, estava cheio de bosta e muito mal cheiroso, etc. Tal. Hércules sozinho chega lá e limpa esse campo imenso. Exterminar as aves mortíferas que existiam no lago Estínfale, que essas aves, elas tinham asas, cabeças e bicos de ouro, né? Então era muito forte, quase que imbatível, importante, mas Hércules foi lá e eliminou-as. Entregar à filha de Eristreu, né, do primo dele, o cinto e o véu de Hipólita, a rainha das Amazonas, né? Capturar 4 belos cavalos de Diomedes. Lembrando o seguinte, ele era filho de Ares, outro deus, né? O deus da guerra, né? O Ares, e esse Diomedes era rei da Trácia, e seus cavalos, eles eram importantes, porque eles soltavam fogo pelas ventas e se alimentavam de carne humana. Que loucura, né? Roubar bois de cor de sangue do gigante de 3 corpos, Gerião, e entregá-los, é claro, a Eristreu, que queria esses bois. Domar o terrível touro de Creta, também famosíssimo nas histórias de Hércules. Entregar a Eristreu as maçãs de ouro, né? Os pomos de ouro do jardim das Hespérides, que esse jardim era protegido por um imenso dragão, né? Que soltava fogo pelas ventas, perigosíssimo, mas Hércules teve que cumprir esse trabalho, que era o 11º. E como 12º, alcançar o Tártaro, quer dizer, ir no fundo da terra, né? Que para os cristãos, hebreus e tal, é o inferno, né? E roubar para Eritreu, olha como é que é esperto o Eritreu, o cão de 3 cabeças, chamado Cérbero. Para essa tarefa, que era mais difícil delas, era o último trabalho, 12º trabalho, ele recebe a ajuda da deusa Atena e de Hermes, que era muito ligeiro, né? O veloz mensageiro. E ele consegue cumprir os 12 trabalhos, né? E Eritreu fica muito satisfeito, e ele então perde esse sentimento de culpa, escapa dele o sentimento de culpa, e ele vai viver a sua vida de herói. Inclusive é bom ressaltar que 30 anos depois de preso no Tártaro, no Cáucaso, né, o Prometeu, acorrentado, aquele da história anterior, como castigo por ter feito o homem roubado fogo de Zeus, né? Ele estava acorrentado ao Monte Cáucaso, e aí que Hércules vai ao pai, a Zeus, e pede então que liberte
Prometeu. Isso é uma outra história, mas é interessante a história de Hércules, pelo poderio que tinha esse herói, filho de Zeus, com uma mortal. Espero ter explicado razoavelmente bem a minha versão, que eu acho, né, da minha compreensão desse mito, desse herói grego, que é, sem dúvida, o mais popular dos heróis da mitologia grega. Muito obrigado, até o próximo vídeo.